Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de método de lavra a céu aberto. Eu só queria fazer uma pausa e um agradecimento antes mesmo de eu começar, porque vocês podem observar que o layout está diferente de todos os outros que a gente vem utilizando durante o curso, e isso é extremamente proposital. Por quê? O material dessa aula eu me baseei no material do professor Juliano Zagotto. Ele é professor no Instituto Federal do Espírito Santo, e naquele estado, lavra de rochas ornamentais é muito forte. Tendo essa força dentro do estado, leva eles a conhecer os métodos de lavra de rochas ornamentais muito bem. Então, por isso, eu aproveitei o material dele com autorização, tá tudo certinho, e fiz questão que fosse registrado que ele é o autor desse trabalho. Então nós vamos analisar e vamos conversar em cima do material dele, porque eu acho mais justo do que eu pegar esse material e simplesmente mudar a cara do slide. Então, para começar, o que viria ser a lavra de rochas ornamentais? Ela não foge daquele conceito econômico que a gente viu na lavra em cabo, lavra em costa e lavra em tiras. A gente vai ter que dar um jeito de remover o material útil ou economicamente aproveitável dos maciços rochosos e transformar eles em produto. Então, nós vamos pegar o que está debaixo da terra e vamos transformar em produto. Isso dá uma pequena mudada no que a gente está acostumado, porque as palavras aqui vão mudar. Por quê? Quando a gente estava falando de lavra em cabo, lavra em aberto, a palavra que sempre vinha era minério, minério, minério. Não que eu não vou lavrar minério, mas como o material que a gente lavra nos outros produtos e vende é algo inconsolidado na maioria das vezes, com granulometria pequena, aqui vão ter materiais de granulometria pequena, mas não é a regra. O principal que a gente vai ver vão ser pedaços de rochas. Isso vai mudar. Então, isso me leva ao segundo parágrafo que está aqui, que o produto da lavra de rochas ornamentais é a extração de blocos e arestas aproximadamente regulares. Então a gente saiu daquele minério inconsolidado e a gente vai para uma série de produtos que eles estão consolidados, eles estão em blocos, estão em pranchas. Quando a gente fez isso, uma série de qualidades que esse produto tem que ter já apareceu e brotou na sua cabeça. Esse produto, obrigatoriamente, vai poder apresentar falhas estruturais, ou seja, ele vai poder estar trincado, ele vai poder estar quebrado? Não. Eu vou ter que ter um produto íntegro. Essa integridade já vai conduzir todo o meu processo lá para frente. E olha o que está escrito aqui. Eu tenho que proporcionar o melhor aproveitamento do material. Então tá. Eu tenho um maciço, e eu vou fazer um desenho de um maciço aqui. Vamos supor que isso aqui já está aflorando na superfície. Vamos supor que isso aqui é tudo rocha granítica. Essa rocha granítica de elevada competência. Eu tenho que dar um jeito de tirar essa rocha que está aqui, de algum jeito, de modo que eu maximize o aproveitamento desse maciço rochoso, considerando que eu sei que eu vou ter que tirar esse produto inteiro, íntegro. Você olha para o meu desenho aqui de baixo e fala assim, muito fácil. Eu vou esquartejando aquilo ali e eu consigo tirar da forma que eu quiser. Só que tem só uma coisa. Não esqueça que maciço rochoso apresenta duas coisas importantes. Tensão principal e descontinuidade. Essas duas coisas já dificultam o seu trabalho violentamente, porque esse desenho que eu fiz aqui sem família nenhuma de descontinuidade, eu vou mudar ele para que ele represente a realidade propriamente dito. Então, vou colocar um conjuntinho aqui, um conjunto de família de descontinuidade, outro conjunto aqui, outro conjunto aqui. Concorda comigo que esse primeiro pedaço que eu tinha feito aí de avanço, que parecia ótimo, já não é mais, porque aquela ideia de tirar uma família inteira, um bloco inteiro, já não acontece. Esse avanço que horizontal parecia a melhor coisa do mundo, já parou de parecer. E eu vou ter que dar um jeito de arrumar um método de lavra que dê conta de tirar blocos íntegros e com maior economicidade possível.
Esse, aliás, é o principal desafio da lavra de rochas ornamentais. Tá, eu estou começando a entender esse processo e aí surge uma dúvida. Eu já vi disciplina de operações unitárias. Eu tenho uma ideia de como que funciona desmonte, perfuração, transporte, isso tudo. Como que funciona a ordem das coisas? Pelo que a gente via antes na lavra em cabo, na lavra em tiras, eram sistemas de avanço que iam fazendo o método de lavra acontecer. Aqui, o sistema é parecido, só que na hora que eu pego o material, que eu retirei ele da condição in natura dele, eu tenho algumas atividades a mais. Então, se eu fosse resumir aqui, eu começo o ciclo exato nesse ponto aqui, onde é que a gente trabalha com perfuração. Então, eu vou fazer algum tipo de perfuração, lembra que é maciço, então eu perfurei aquele maciço. Esse conjunto de perfuração que eu vou fazer, eu não estou falando ainda do tipo de desmonte, se ele vai ser mecânico, se ele vai ser com um explosivo, eu não falei. Eu só estou te falando que ele vai conseguir separar uma fração de rocha do resto do maciço. E esse primeiro separada, essa primeira divisão, por assim dizer, vai gerar um bloco primário. Esse bloco primário vai ser primeiro cortado, então esse aqui eu separei do maciço. Depois que eu separei, eu vou fazer uma subdivisão dele em torno de alguns painéis. Depois do painel, eu entro no quadrote. Então eu tenho uma sequência de subdivisões antes de eu tombar esse bloco. Então isso aqui que está só encostado, ele vai ter que vir aqui para o chão. Ele vai ter que ser tombado de qualquer jeito. Então realizou um tombamento aqui. Tombou, ele vai vir para o chão. Quando ele vier para o chão, ele vai sofrer esquadrejamento, vai ter outra operação em cima desse bloco, e aí sim ele vai entrar na unidade comercial, que é a unidade que efetivamente eu vou fazer transporte em cima dela. E aí sim, quando eu olho para aquele bloco, etapa de classificação, vejo que ele não tem um conjunto de descontinuidades, falhas, coisas que não deixem ele com a integridade estrutural perfeita, ele não vai partir para a segunda etapa de transporte. Mas espera aí, como é que você tomba, faz etapa de perfuração 2 vezes e não tem perda? Você pega 100% do que você esquartejou e transforma em produto. Aí que está a falha. O aproveitamento é muito baixo. Uma fração pequena do que é submetida a todas essas etapas realmente vai vir parar aqui na etapa de transporte. Essa etapa aqui, chegar nisso aqui, a gente vai estar num aproveitamento que muitas vezes quem não é da área pode assustar, falar assim, vai ter um processo produtivo que você está no aproveitamento de 40%, 40% é muito bom. Então coloque ainda na questão de entendimento da lavra de rochas ornamentais que eu tenho um baixo rendimento. E rendimento associado ao que a gente conversou no slide anterior, que está relacionado direto com o conceito, sim, de minério. Então, quando ele sofre fratura, ele deixa de ser minério. Ele não tem utilidade. Eu posso conseguir uma utilidade secundária para ele, dependendo de como aquele material for. De repente, eu consigo, em algum processo, diminuir ele para transformar em brita, alguma coisa. Em casos... Em alguns casos, sim, mas normalmente quando eu já vou transformar ele em brita, eu já venho com um processo de corte um pouquinho diferenciado, eu não chego só no final. Então, o aproveitamento disso aqui, muitas vezes, é extremamente baixo. Para que nós possamos entender como que funciona esse ciclo como um todo, eu vou classificar grosseiramente em 2 tipos de materiais. E aí eu vou passar no slide que nós vamos entrar efetivamente no método de lavra. Por quê? A gente vai conversar daqui a pouquinho e vamos ver que a gente vai separar os métodos de lavra dependendo do que for o tipo de maciço que eu tenho.
Se eu tiver um maciço ali, íntegro, igual eu estou vendo esse aqui na foto, eu vou ter um grupo de lavra de rochas ornamentais para maciço rochoso. Então, aproveitável para maciço rochoso. Outro grupo de técnicas relacionados aos matacões, que são frações desse maciço rochoso que, por um conjunto de fenômenos geológicos, foram separados do maciço principal e que eles estão em outra região. Por que vai ser diferente? Porque na foto que a gente vai ver, no próximo slide, a gente vai ver que ele vai estar separado, então, ou seja, o volume é menor, a quantidade de rocha que eu vou tirar por vez é menor, então meu rendimento também é menor. Mas eu jogo esse material fora? Não, eu aproveito ele também. Os dois métodos, não importa se é maciço rochoso ou de matacão, eu vou ter que trabalhar com rochas competentes. Por que na frente aqui tem o geralmente? Depende do uso. Quando eu estou voltando o meu uso especificamente para revestimento, não estou querendo nada estrutural como brita, por exemplo, ou então areia e outras coisas, eu preciso de estar trabalhando com rochas competentes. E isso já vai levar a uma diferença grande no visual que a gente tem da operação de lavra. Por quê? Quanto mais competente a rocha, concorda que o ângulo de talude também vai obedecer? Então isso aí, você já matou essa afirmação aqui, que o ângulo de talude são elevados próximo a 90 graus. Então é um paredão igual está na imagem aqui abaixo, sem eu ter aquele problema gigantesco de estabilidade de taludes. E pelo que a gente conversou lá atrás, você lembra, quanto maior o ângulo de talude, mais seletivo eu sou. Então eu consigo fazer cortes e avanços seletivos na lavra de rocha ornamental? Consigo. Eu não estou dizendo que o método é seletivo, mas que o corte que eu faço, sim, esse é seletivo. E a imagem que está aqui me mostra o produto final dessa minha seletividade. Lembra quando eu conversei, eu falei assim, vão aparecer produtos lá na ponta que seriam o bloco comercial, e aí eu coloquei um bloco, umas fotos de bloco comercial aqui para a gente possa ter ideia da dimensão dele. Aqui está de 3 por 2 por 2. Então quer dizer que especificamente só serve esse bloco? Não. Existem dimensões um pouquinho menores, em vez de 2 metros, 1,80. E o que manda isso? Lembra quando eu fiz o desenho lá atrás do maciço rochoso e as suas descontinuidades? Eu vou fazer o meu conjunto de blocos de modo que eu tenha aproveitamento máximo dos meus blocos. Então, ou seja, eu vou encaixando ali dentro, tem uns artigos muito legais, inclusive que a gente consegue ver extensão de uso. Por exemplo, existe no sistema de otimização um problema do corte ótimo de tecido, que é a mesma coisa, o mesmo sistema de algoritmo que a gente usa aqui para desenhar o tamanho do bloco. Seria o seguinte, eu tenho aqui de novo aquele meu maciço, eu tenho meu conjunto de descontinuidades aqui, esse algoritmozinho consegue, eu falando para ele o tamanho máximo e mínimo desse meu bloco, ele vai passeando aqui, entre aspas, com esses blocos, de modo que ele acomode a maior quantidade de blocos possíveis aqui de alta recuperação. Aqui nessa fronteira, aqui no meio, eu não estou em recuperação, então o ideal é eu ter o bloco sempre na região onde eu não tenho descontinuidade. Então ele vai desenhar, ajustar os tamanhos de modo que eu tenha um maior aproveitamento dos meus blocos de rochas ornamentais aqui. Então a gente vai chegar nesse bloco que está aqui com essa carregadeira de rodas, ou adaptação de carregadeira, que eu consiga ter a maior produção possível. Lembra quando eu falei com vocês no início da nossa conversa? Olha, eu vou separar em duas, lavra de matacões e lavra de maciço rochoso. O desenho que está aqui, ele é o resumo de todos os métodos possíveis de lavra de rochas ornamentais. E observe o seguinte, de um deles
sair praticamente todas as ramificações. O outro vai ter praticamente um método só. Quando eu olho para aquele meu maciço e vejo que ele é um maciço rochoso sem matacão, ele tem continuidade, todas as setas estão derivando dele. Então eu tenho lavra por desabamento de rocha fundamental, painel vertical, bancada, sistema seletivo, fosso ou cava ou lavra subterrânea. E ainda dentro de bancadas a gente ainda separa em baixas e altas e ultra altas. Mas o principal é entender que subterrânea não faz parte dessa matéria e que eu tenho essas duas divisões aqui principais. Então a primeira coisa, antes de identificar os métodos, é conseguir olhar para o tipo de maciço rochoso que eu estou trabalhando. Olhando isso primeiro aqui, o desenho que está aqui já te tira todas as dúvidas sobre o que é um matacão. Igual eu falei, esse desenho aqui é excelente. Por quê? Eu consigo perceber que eu tenho uma fração de rocha com competência, que é a parte cinza que está ali, em que ela é lavrada individualmente. Então, quando eu estou fazendo um trabalho, e foi feito pela imagem que vocês conseguem ver, de perfuração e de desmonte dessa rocha, eu estou desmontando um maciço rochoso pequeno. Então, ou seja, eu não tenho um grande rendimento operacional. E essa imagem aí mostra que ao redor eu tenho praticamente só solo. Então, ela está separada, inconsolidada do resto. Eu posso ter só esse pedaço pequeno de rocha separado? Não. As outras imagens mostram que eu posso vir a ter frações maiores desse conjunto de rochas aqui. Então, essas rochas são lavradas separadamente. E não tem obrigatoriedade da distribuição dela no espaço. Ela pode estar muito aglomerada ou ela pode estar completamente isolada, igual o primeiro que a gente viu. Essa imagem aqui, vou colocar a seta de novo, ela é muito boa porque ela começa a dar uma ideia do que vai vir a ser esse processo. Eu vou detalhar mais nos outros processos à frente, mas a gente consegue observar. Eu tenho uma série de trabalhadores ali fazendo perfuração, dá para ver que eles estão com a perfuratriz perfurando a rocha, com o objetivo de fazer cortes nela. Então eu peguei a dimensão da rocha que eu sei que é capaz de me gerar maior quantidade de blocos comerciais e vou fazer o corte desse maciço rochoso pensando exatamente nisso. Então, eu olhando aqui, eles viram que isso aqui tinha uma dimensão comercial, mais próxima da comercial, estão fazendo cortes nesse sentido aqui, em função de me separar. Esse bloco aqui. E o bom é que eu consigo ver até alguns instrumentos ali de lado, que a gente consegue ver essas antenas, como se fossem antenas, que são instrumentos de corte utilizados no sistema de corte e no sistema de esquartejamento, ou de esquartejamento não, de corte propriamente dito, desse maciço rochoso para conseguir consolidar ele dentro da ideia dos grandes blocos. Aqui é muito fácil, porque eu já tenho aquele primeiro bloco primário praticamente tirado. O matacão é encarado como se fosse aquele bloco primário, que eu já consegui tirar ele, então eu já consigo fazer cortes mais próximos dos blocos comerciais. E isso aí vai entrar direto nos próximos métodos de lavra que a gente vai colocar. Então, assim, matacão, eu pego a dimensão mais próxima do comercial e tento tirar dentro dele. É caso a caso, não tem como eu pegar e falar assim, ó, generalizar um método para que eu consiga chegar perto da dimensão comercial que eu preciso. E aí a gente vem para o método de lavra, onde é que, considerando que é maciço, eu vou diretamente no maciço rochoso fazer todas as minhas operações de lavra. Então eu vou ter que olhar para a estrutura rochosa e por todas as descontinuidades, lembrando, descontinuidade a ser observada é uma das coisas mais importantes na lavra de rocha ornamental. Então eu vou em cima disso aqui buscar uma série de técnicas que eu possa poder trabalhar com isso aqui. Então eu falando que é descontinuidade, a gente vai, dentro daquele esqueminha que eu tinha colocado no slide anterior, partir para o primeiro método de lavra, considerando o maciço rochoso que a gente vai estar trabalhando. A imagem que está aqui é uma imagem do primeiro método, que é chamado de método de lavra por desabamento.
E olha o que está escrito no texto. É aplicado para casos em que a rocha se apresenta sob a forma de prismas ou planos de esfoliação e lá na frente elevados gradientes. Isso aí, o que está acontecendo aqui seria óbvio se eu viesse desenhar isso aqui para você e falasse que o meu conjunto de descontinuidade está desse jeito. Essa imagem talvez não mostre, mas lembra quando eu fui falando de tensão, que é outra coisa extremamente importante dentro do próprio maciço? E aí eu estou te falando o seguinte, eu tenho esse plano de descontinuidade. À medida que eu vou lavrando, e a ideia é sempre lavrando o material que está em cima, tirar o de baixo, não tem como eu começar pelo de baixo, não é lavra subterrânea, né? Lavra céu aberto, não seria dessa matéria, porque é lavra céu aberto. Então, a partir do momento que eu tiro um peso aqui, ou desconfino fração do material, então, vou tirar um bloco dessa região aqui. Concorda que eu vou estar aliviando embaixo a tensão natural daquele maciço? Então, se eu tenho um plano de descontinuidade, a rocha naturalmente vai se soltar, ou seja, vai ter um grau de adesão. Aquela fratura vai praticamente fazer a rocha escorregar. Eu vou ter uma facilidade muito maior em deixar ela só escorregar do que controlar e conter ela para que eu possa tirar isso. Então, esse método de lavra por desabamento está baseado nisso. A partir do momento que eu reconheço, então eu olho para o maciço rochoso, vejo a família de descontinuidade e aí sim eu tomo a decisão por fazer esse método de lavra. Então aí eu vou favorecer, vou fazer cortes paralelos a essas direções de descontinuidade. E à medida que ele for desconfinando, eu vou pegando o material que está abaixo. É exatamente isso e o objetivo desses desenhos que estão aqui embaixo. Pode ser que nessa imagem não esteja extremamente clara. Entretanto, eu acredito que a próxima imagem dá uma ideia muito boa de tudo que eu estou falando, principalmente essa imagem aqui. Porque a gente consegue ver um desplacamento super favorável do grupo de rochas. E aí eu percebo que aqui embaixo eu tenho um bloco que foi individualizado e ele foi escorregado em cima de alguma coisa que é extremamente importante, que é a cama. Então tem uma fração de solo ali para conter o desabamento dele. Não é rocha com rocha, para que, de novo, eu tenha melhor aproveitamento desse meu corpo aqui consolidado. Separei, deslizei em cima de uma cama que possa amortecer o impacto dele lá, para que ele possa vir a ser trabalhado como um material de revestimento com qualidade em termos de fraturas. Só que nem sempre eu vou ter aquele conjunto de famílias de descontinuidades. Eu posso ter um conjunto de famílias de descontinuidades paralelos e perpendiculares à linha que eu vou considerar horizontal. Quando eu tenho essa orientação e essas linhas, essas famílias de descontinuidade com comportamento preferencialmente ortogonal, por quê? Quando ele tiver um tipo de comportamento ortogonal, eu vou ver que os conjuntos de famílias vão ter e favorecer como se fossem pequenos... Vou fazer uma estrutura de xadrez aqui, onde que eu consigo tirar esses blocos com facilidade. Isso aí vai facilitar as operações de corte para que eu consiga liberar esses volumes aí e que eu possa fazer essa primeira individualização do bloco, partir para o recorte e partir para o esquartejamento. Essa imagem que está aqui com a rocha mais cinza, essa primeira, é extremamente interessante, porque eu consigo ver as famílias de descontinuidades aqui no plano horizontal, perfeito, e já vai te respondendo, muitas vezes, qual que é, uma pergunta clássica em termos de geometria, qual que é a sua altura de bancada? Depende da família de descontinuidade. Eu tendo essa família de descontinuidade aqui horizontal, você concorda comigo que eu posso fazer uma altura de bancada menor e aproveitar a dimensão do bloco que eu preciso, entrando para dentro do maciço. Então, a associação do que eu preciso de bloco comercial, aquele de 3x2x2,
As famílias de descontinuidade, eu vou orientando o meu corte para que eu consiga ter esse aproveitamento. Sem receita de bolo, mas sempre atento ao aproveitamento máximo que eu posso ter nessas operações. Até agora a gente tem na cabeça essa lavra seletiva e a lavra por desmoronamento. Qual dessas duas oferece maior qualidade? Vamos parar e pensar pelo que a gente viu de desmoronamento. Eu tenho um conjunto de blocos que eles são formados e são retirados de acordo com o que ele já acontece em tamanho natural, essas famílias de continuidade, eu só faço ele escorregar. Então ele acontece ali no posicionamento dele na frente. Mas em compensação, eu tenho pouco flexibilidade dentro disso aí. Na seletiva, eu faço um primeiro corte desses blocos. Esses blocos com tamanhos que eu tenho que dar um jeito, fazer um conjunto de cortes suscetíveis, até que eles se transformem em blocos comercializáveis, vão ser transportados até uma praça, que dentro dessa praça vai haver o esquartejamento, que é a etapa de corte para que a gente possa estar trabalhando com os blocos e pranchas que vão chegar perto do meu corte comercial propriamente dito. O que vai ter de desvantagem e vantagem em cima de um e do outro? Apesar de eu escrever uma coisa aqui, que vai ser baixa taxa de recuperação, você vai falar assim, não, mas todos têm uma taxa de recuperação mais baixas. Mas o que eu estou falando? O desmoronamento tem uma taxa de recuperação ainda menor do que eu estou tendo com a lavra seletiva. E eu ainda tenho na ideia da lavra seletiva utilização de equipamentos mais versáteis, ou seja, é mais fácil de eu transportar e ter equipamento quando eu tenho um plano horizontal para me trabalhar do que quando eu estou com um plano inclinado. Só que esses processos de trabalho aqui, eu tenho a característica, como eu não tenho um aproveitamento grande desse material, eu vou ter que transportar esse material que não vai ser aproveitado para uma área de bota fora. Então, ou seja, já que eu tenho uma recuperação pequena, eu vou ter uma área, uma zona de impacto ambiental extremamente considerável. E aí isso em função da baixa produtividade e da baixa recuperação que eu tenho nesses métodos de lavra. Então, isso aí são defeitos e características que esses métodos apresentam. Do jeito que eu coloquei as coisas até aqui, parece que o mundo está se dividindo somente entre o matacão maciço e a inclinação dessa minha família de descontinuidade. Ainda tem mais uma coisinha. A distância entre essas famílias de descontinuidade. Quando elas têm uma distância pequena, eu utilizo esse sistema de lavra seletiva, que naturalmente eu tenho uma perda gigante. Mas se esse conjunto de famílias evoluírem de modo que eu tenho frações maiores de rochas íntegras, eu vou partir por um método que, por mais que aquele anterior, o seletivo, parecesse com bancada, aqui eu vou ter um método parecidíssimo com o de lavra em cava ou lavra em bancada, tanto que o nome está aqui, lavra em bancada. A ideia é muito parecida com o do seletivo. A mina subdividida em níveis sucessivos de lavras que evoluem lateralmente de forma sequenciada, com a altura definida em função da geomorfologia da jazida. Então tá, já que eu não tenho aqueles avanços pequenininhos, é porque eu tenho uma quantidade de família de descontinuidades muito espaçadas. E à medida que eu vou tendo esse espaçamento, eu vou tendo evolução no nome. Eu começo com bancadas baixas e vou até ultra altas. Tudo isso relacionado com as famílias de descontinuidade que eu tenho dentro do meu maciço rochoso. Lembrando que eles estão com aqueles comportamentos ortogonais. Então, isso tudo aqui dentro faz diferença. Então, beleza. Eu vou começar sequencialmente falando das de bancadas baixas e vamos começar nas características e vamos evoluindo até nas bancadas ultra altas. O ideal desse método aqui de bancadas baixas é o seguinte.
Observando essas imagens que estão aqui embaixo, eu tenho imagem com equipamento, outra sem equipamento. Caso eu consiga que essa altura, essa família de descontinuidade, seja tanto próximo do equipamento quanto próximo da família de descontinuidade que eu tenho, concorda comigo que eu já vou ter uma historinha contada entre a altura da bancada correspondente à dimensão do bloco comercializável? Então eu tenho este método de lavra contando com isso. Então, ou seja, eu tenho esse processo de corte inicial já direto, sem precisar de muitos ajustes para poder gerar um bloco comercial aqui dentro. Fazendo esse processo em que ele já está próximo daquela dimensão, eu não preciso de ficar pegando blocos grandes, fazendo divisões cada vez menores, cada vez mais cortes, de modo que eu tenha subdivisões sucessivas. Eu elimino etapas de produção. O que isso aí vai para mim? Custo e produtividade. Eu consigo ter uma produção mais barata, mais econômica e mais eficiente aí dentro. Essa imagem, essas duas que aparecem aqui são extremamente boas, principalmente a mais inferior aqui, porque eu gosto muito dessa. Eu consigo ver dois planos de corte completamente horizontalizados. Tem um desenho em cima onde é possível ver esses planos. Concordo, certo? Mas ver na prática, na imagem aqui embaixo, corrobora e explica o que eu falei, que eu preciso de que a jazida apresente conformação tabular e planos de descontinuidade paralelo. A distância entre esses planos, sim, está relacionado com a altura da bancada. Sim, normalmente vou utilizar uma das dimensões do bloco, a maior dimensão relacionada com a altura de bancada, para que eu tenha o maior rendimento. Por quê? Se eu não preciso de cortar, e se eu já aproveito o maior dimensão na minha frente, eu preciso de fazer menos recorte no final de tudo. Então o que acontece é o seguinte: esse material, eu vou ter aquela ideia de eu tenho essas bancadas extremamente horizontais para que eu possa trabalhar, para mim não. E nesse processo, quando eu vou abrindo frentes muito amplas, eu vou vendo muito material para que eu possa ver na cara do gol, literalmente, me abre facilidade operacional. Por quê? Eu vou tendo sempre uma fração grande de material com características comerciais. Por quê? Fraturamento é um problema. Se por algum motivo nesses processos de cortes, e é uma coisa importante que só acontece em lavra de rocha ornamental, a minha operação pode fazer algo que é minério, não ser minério, porque se eu fragmento mais, se eu quebro uma fração do depósito, aquilo ali eu perco reserva. Então a operação é um conservador de reserva na lavra de rochas ornamentais. Então assim, quando eu vejo muita coisa, eu tenho flexibilidade operacional na extração dos blocos, em que eu posso posicionar os equipamentos, trocar eles de lugar de acordo com duas coisas. Em função dos fatores estruturais, ou seja, transforma ou não transforma em minério, ou da minha demanda. Se eu vendi muito material, eu consigo ter mais flexibilidade para aumentar minha produção de um mês para o outro, do que muitas vezes eu teria tendo pouca frente de lavra aberta. Então essas bancadas mais amplas vão me propiciar essa facilidade sem sombra de dúvidas. E nesse sistema de bancadas amplas, de praças amplas, se eu tiver um aumento desse nível de bancada, que seriam as bancadas altas, eu ganho em termos de frente, material disponível que eu tenho, eu sei, mas eu passo a ter uma operação unitária a mais. Então, o que nós vamos ter aqui? Essa imagem de bancada alta, ela favorece eu falar de uma coisa que eu não comentei no método anterior, porque não tinha uma imagem boa o suficiente.
Olha essa primeira imagenzinha que eu tenho aqui. Ela já começa a falar assim, olha, o primeiro bloco que eu vou individualizar, eu chamo de quadrote. E tem uma coisa na imagem que pode passar completamente despercebido, que seria esses sulcos que eu criei na rocha aqui. Não é só corte. Você olhou aqui atrás que a espessura da linha está bem menor na fração, nas costas desse maciço rochoso. Por que eu fiz isso? Vamos considerar que do jeito que esse desenho está aqui, as tensões principais, aí você tem que ter feito mecânica de rochas. Sigma 1, tensão principal, está nessa direção. Concorda que a nossa ideia é sempre preservar o bloco íntegro estruturalmente, preservar ele íntegro estruturalmente. Se eu tenho ele comprimindo nessa direção, e se eu já desconfinei a frente dele, a chance dele fraturar é real e oficial. Porque eu estou tendo a compressão desse bloco. Então como é que eu faço para que eu evite o fraturamento excessivo dele? Eu faço essas duas gavetinhas aqui, onde nessas duas gavetinhas aqui eu faço alívio de tensão do maciço rochoso. Então, em vez de ele ter aquela compressão e a face livre forçando que ele fragmentasse, eu não tive isso. E aí quando eu faço essa primeira aqui, eu tenho a formação do quadrote. Então eu tenho esse quadrote, que primeiro esse material inconsolidado, em cada um desses dessas frações do espaço. Esse paralelepípedo que eu tive aqui, que é o quadrote primário, que aí dele eu faço esse primeiro corte que eu chamei de filão. Dentro desse conjunto de filões, aí eu tiro a prancha, que é o meu bloco comercial final. Então, depois que eu cortei nessa direção, eu venho e faço outra sequência de cortes que me geram a prancha, que é esse meu bloco comercial aqui, igual de 2 por 3 por 2 metros. Aqui a gente consegue ver, talvez no vídeo não fique tão claro, mas as dimensões ali que estão escritas são nessas ordens de grandeza. Sim. Esse desenho e essa imagem aqui dá uma ideia melhor daquele método que a gente conversou ali, porque tinha uma frase, um pedaço da frase que eu literalmente passei por cima dele para que nós pudéssemos avançar para uma imagem melhor que fosse capaz de mostrar o que estava escrito, que ele fosse um sistema de avanço em L. Naquele desenho ali ia ficar muito ruim de ver. Agora, nessa imagem aqui, eu consigo ver o L conformado bonitinho. O L está conformado aqui. À medida que vai tendo um avanço, eu vou conseguindo conformar esse L mais fácil de perceber possível. E aí, eu tenho aqui marcado direitinho os cortes aqui que eu tenho que realizar. E aqui está escrito corte por explosivos, mas pode ser por outros métodos que a gente vai ver à frente. E essa fração inconsolidada desse quadrote que vai gerar o filão, que vai gerar a prancha, eu tenho isso aqui como meu avanço de lavra. Então, aqui é mostrado uma sequência de avanços e de cortes, onde o bloco granítico ali, estou falando nesse exemplo, pela imagem que eu estou vendo aqui em cima, ele vai sendo cortado até transformar-se num bloco comercial. E aí as operações unitárias. Limpeza e preparação de frente, todos os métodos de lavra tem que ter. Todos. Então, ou seja, eu vou deixar o solo bonitinho para o equipamento poder trabalhar nivelado. Vou retirar tanto solo, quanto água, quanto outros equipamentos que possam estar no meio do caminho. Vou realizar a perfuração. Depois disso, vou fazer um corte primário desses quadrotes. Corte seguido de tombamento de prancha. O que vai ser o tombamento? Muito parecido com o que a gente conversou na lavra por desabamento. Só que aqui é o seguinte, eu falei, ainda mostrei
mais falei do que mostrei, eu vou ter umas imagens que eu vou mostrar melhor para frente. O processo onde é que eu tenho esse bloquinho em pé aqui, até ele tombar no chão, isso aqui, eu vou fazer esse tombamento dessas pranchas, mas eu tenho que colocar um colchão, tem uma metodologia própria. Então, guarda isso aí por enquanto. Então, eu não falei de tombamento, só falei que existe esse processo de deitar ela no chão, que tem que preservar a integridade dele. Divisão dessas pranchas em blocos, manuseio e transporte desses blocos, seleção de blocos e estocagem. Só uma coisa para a gente pensar aqui que não é algo que a gente consegue, a gente poderia ter condição de raciocinar, mas não raciocina muito bem. Tá, eu tenho um processo aqui que é o processo do seguinte. Esse processo de formação granítico aqui, então, ou seja, eu tenho nessa sopa magmática, eu tive os minerais dançando ali dentro. E de acordo com a dança que eles fizeram, entre aspas, eu tenho desenhos diferentes. Então, por exemplo, se eu tive um conjunto de elementos transitando nessa direção aqui, como se fossem os veios entrando para dentro da tela, na minha rocha granítica, enquanto eu estava no processo de formação, se eu faço um corte como se fosse a lâmina da sua tela mesmo, eu vou sempre ver um conjunto de pontinhos. Se eu mudar o corte e fizer ele entrando aqui, então a prancha, como se estivesse entrando na direção da tela, então desse jeito, a prancha está aqui, em vez de estar aqui desse jeito como a tela, eu vou ter desse jeito um conjunto de linhas. Isso faz diferença também para o lavra de rochas ornamentais? Faz, porque lembra que eu estou atendendo um mercado que é o mercado de decoração. De acordo com o desenho que eu tenho nessa rocha que eu vou vender, o valor dela de mercado altera. E por vezes, de acordo com a moda, com a demanda que eu tenho de couro ou de qualquer outra coisa, eu vou ter que adequar o meu método de lavra. E outra coisa pior ainda, vamos supor que eu tenho uma coloração bem definida nesse conjunto, nesse depósito que está aqui, e que ele saia de moda. Não tem demanda mais. Não é minério. Então pode acontecer que no meio de um processo de avanço de lavra, fala assim, gente, porque esse depósito aqui eu não vou continuar lavrando ele. Ah, mas a reserva não acabou. Eu sei, mas ele não é mais minério pela baixa demanda que ele tem. Então o valor agregado dele está baixo. Eu não consigo fazer esse processo todo que eu estou colocando aqui, desde a limpeza até a estocagem, ainda ganhar dinheiro. Então eu vou parar e vou explorar um outro depósito granítico que está na moda. Então esse tipo de coisa acontece na lavra de rochas ornamentais. Pode vir a ocorrer. Lembra que eu falei no processo de tombamento a gente ainda não conversou? Porque eu tinha essas imagens aqui que são muito boas. Essa maior aqui é possível de ver onde é que o bloco foi totalmente individualizado e eu tenho um equipamento empurrando ele para que ele tombe. Na imagem não fica muito claro, mas acredite, aqui embaixo eu tenho uma quantidade de terra, um material fofo que vem absorver o impacto dele durante o tombamento. E eu fiz questão de colocar ele aqui bem pertinho do pé, para que eu possa escorar e que esse processo de tombamento ocorra o mais devagar, lento, gradual e controlado possível. Tem a opção de empurrar com o material, mas tem também de colocar um macaco hidráulico, igual tem aqui nessa foto. Aqui tem um macaquinho hidráulico nessa foto. Tem sim. À medida que o macaco também vai expandindo, ele vai realizando esse processo de tombamento dessa prancha aqui que a gente tem. E aí já vão aparecendo outras soluções. Tem como puxar lá embaixo para que ele tombe. E aqui sim eu consigo ver o colchão muito bem conformado. Então eu tenho um colchão bonito ali, para que eu possa ver que realmente tem que ter esse processo de segurar. E que eu posso fazer isso aqui também com processo pneumático. Posso também. Tenho essas boias pneumáticas que vão inflando e vão empurrar essa prancha para ser tombada? Tem. Então eu tenho 50 mil jeitos e métodos para que eu possa realizar esse processo de tombamento. Isso aqui é o camarada com
equipamento hidráulico aqui dentro da descontinuidade. Observando que eu tenho a rocha aqui segurando, para que eu possa não ter a volta disso aqui, quebrar o equipamento, causar qualquer tipo de acidente também. Nem a posição deles está muito segura, não está de acordo com as normas que a gente tem que ter de segurança. E aqui lateral é aquele colchão de ar que a gente viu anterior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o nosso vídeo por aqui, vai tomar uma água e volta, que nós vamos ter mais 2 vídeos continuando falando sobre os métodos de lavra de rochas ornamentais. Então um abraço para vocês, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.